uma pergunta mais informal ao Carlos. Carlos, como é que está tudo na China agora, depois deste período Covid que passou, e em Macau concretamente? Muito bem. Portanto, vivemos aqui momentos chatos, não é? Fechados aqui dentro, mas felizmente de um dia para o outro tudo mudou e portanto, neste momento a vida é completamente normal. No princípio foi fantástico, não havia Covid aqui em Macau, nós vivíamos numa ilha e, portanto, estamos muito agradecidos a todo. Peço desculpa. Peço desculpa. No momento em que liguei, ligou-me o general Vasco Rocha Vieira e pronto, tive de estar aqui a explicar as coisas da visita do chefe do executivo. O Bernardo estava aqui em hora, mas por devia estar. Peço desculpa. Mas estamos com a vida completamente normal, já há cerca de 60 mil turistas por dia, antes havia 100 mil, imagina numa terra que tem 6 e tal mil habitantes, temos cerca de 100 mil turistas por dia, que chegam quase a 30 milhões de turistas por ano, portanto a vida já voltar ao normal depois digamos, das pequenas e médias empresas terem sofrido um pouco, mas felizmente muito apoiado pelo governo. Macau tem rating AA, tem um fundo de 60 bilhões de euros e, portanto, teve capacidade para apoiar quer particulares, quer pequenas empresas neste momento mais complicado. Neste momento, business as usual, fronteiras abertas, toda a gente circula, máscaras. Os chineses usam bastante máscara, mais uma questão de respeito, porque acham que, porventura, as outras pessoas podem achar que eles deviam usar máscara, mas os ocidentais ninguém usa máscara e ninguém pede para usar. Uhum. Muito bem. E em termos de dinâmica empresarial, já está tudo normal? Já está tudo com grande dinâmica como era antigamente em Macau, antes do Covid? A economia é muito puxada pelo luxo, não é? Portanto, aqui existem o que são resorts integrados. Não sei se já uma vez estiveram em Las Vegas ou em Macau, ou outra cidade equivalente. Portanto, centros comerciais, hotéis e casinos estão integrados. Uma pessoa, quando passeia, não percebe bem se está no centro comercial, se no casino, se no hotel. As coisas estão muito bem feitas, estão eu diria, com luxo asiático, na maior parte dos casos. Portanto, mas a economia ainda é muito ancorada no jogo, que é uma coisa que o governo pretende alterar. Portanto, pretendem que Macau seja um centro mundial de turismo e lazer, mas também pretendem dar espaço para a diversificação económica. E aí é que surge, digamos, esta possibilidade, porventura, empresas portuguesas, em joint venture com empresários locais, que é mais fácil, tentarem fazer negócios aqui. E Macau não é Macau, Macau é a Grande Bahia, Macau é um ponto nesta região, e depois eu falaria um bocadinho sobre isso, tem um potencial enorme. E depois mostram os quadros e acho que todos ficar admirados com aquilo que neste momento Macau é e o que esta região é e o que é que representa para a China. Muito bem, temos connosco também o embaixador Alexandre Leitão, a quem agradeço a presença. Muito obrigado por estar connosco. Nós, se calhar, vamos começar aqui o seminário. Temos ainda pessoas a entrarem, mas já vamos com 5 minutos depois da hora. O Diogo Garcês também se juntará em breve, o outro orador deste webinar. E, portanto, eu, se calhar, iniciaria aqui agradecendo a todos a presença neste momento. Eu sou o Pedro Magalhães, sou diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou ser aqui o vosso anfitrião deste webinar sobre o mercado da Greater Bay Area. A CCIP é uma Câmara de Comércio multissetorial e que é a mais antiga associação empresarial em Portugal. Percorre o dia-a-dia das empresas nas mais diversas áreas e a área internacional é um dos grandes focos aqui da Câmara de Comércio, nomeadamente possibilitar às empresas aquilo que é as oportunidades e que são as oportunidades em vários mercados a nível internacional e naturalmente que a China e a Greater Bay Area não podia estar fora deste radar para as empresas nacionais, principalmente agora no pós-pandemia. Prestamos uma série de serviços de apoio à internacionalização, nomeadamente a realização destes webinars que são informativos sobre aquilo que são as oportunidades e que convidamos experts para falarem sobre como é que estão os mercados e que oportunidades é que existem para as empresas portuguesas. Damos também formação para a internacionalização.
temos consultoria internacional e fazemos as nossas missões empresariais muito segmentadas e de acordo com aquilo que é o perfil das empresas e o tipo de contactos pretendidos, numa base muito customizada e tailor-made. E, portanto, falarei depois também sobre a missão empresarial que levaremos a este mercado em junho, mas agradecia aqui, em primeiro lugar, aos nossos oradores, novamente, ao Carlos e ao Alexandre, que está connosco, o embaixador Alexandre Leitão, o Diogo Garcês, como disse, juntar-se-á daqui a pouco. Esta disponibilidade que mostraram aqui connosco são portugueses com muita experiência no mercado e vão contar um bocadinho as perspectivas desta Greater Bay Area e as possibilidades e também as dificuldades em fazer negócios neste mercado, que há sempre, naturalmente. A China contava em 2021 com uma população de quase 1,4 bilhões de pessoas e, portanto, há vários mercados dentro da China. Obviamente que esta Greater Bay Area, na nossa opinião, é um dos grandes fatores de importância para a entrada no mercado chinês e que o PIB per capita da China tem aumentado substancialmente nos últimos anos, principalmente de 2020 para 2021, onde houve um incremento de cerca de 8,1%. A China, como todos sabemos, é um gigante mundial, uma superpotência e uma influência crescente noutras economias em desenvolvimento, através daquilo que são as suas investidas na parte do comércio e investimento direto estrangeiro, como podemos também ver em Portugal, em alguns casos. E muitos destes complexos desafios que a China hoje em dia enfrenta são muito relevantes para todo o mundo, não é? Incluindo, por exemplo, a transição para um novo modelo de crescimento que a China está a passar, o rápido envelhecimento da população, a construção de um sistema de saúde rentável, a promoção de uma trajetória energética diferente, entre muitos outros que seguramente serão abordados hoje pelos nossos oradores. Mas, precisamente para isso, temos o Carlos e o Diogo e o nosso embaixador Alexandre, que nos vão falar um bocadinho sobre estes mercados, agradecendo também, peço desculpa, à Caixa Geral de Depósitos, que está connosco a apoiar todas as iniciativas de comércio internacional da CCIP, que está também presente aqui connosco, e mais à frente falarei sobre a missão empresarial que levaremos a este mercado e que possibilitaremos às empresas participantes um conjunto de reuniões de negócio que possam aumentar as suas exportações para este mercado. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, recordo só algumas regras base de funcionamento deste webinar. As sessões estão a ser gravadas, o vídeo e os microfones dos participantes que se juntaram a este webinar vão estar desligados, mas podem colocar todas as vossas questões em qualquer momento na rúbrica que podem ver na barra, que significa Q&A, portanto Question and Answer, na barra inferior do Zoom, e depois eu coloco aos nossos oradores, interrompendo as apresentações, caso se justifique naturalmente a pergunta e que seja de acordo com aquilo que está a ser apresentado pelo orador. E pronto, sem mais demoras, passava agora a palavra ao Carlos Cidálvares, agradecendo novamente a disponibilidade para que nos fizesse a sua apresentação. Muito obrigado, até já. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite, que aceitei com todo o gosto. Vou tentar fazer aqui o sharing da apresentação. Já está. Já está? Já, pode só colocar em slideshow. Em slideshow. Aqui deste lado, não. É no Views, clicar no View, em cima da barra. Ok, já está. Muito bem. Sim, senhores. Estou a cumprimentar todos os painelistas, cumprimentar todas as pessoas que me estão a seguir aqui hoje, dizer-lhes que estou aqui com um duplo chapéu de presidente recentemente eleito da Câmara de Comércio e Indústria dos Oxinhas, da delegação de Macau, e também como CEO do BNU, e por isso também começava por falar um bocadinho sobre o Grupo Caixa Geral de Depósitos, mas tudo isto está relacionado e, portanto, o falar um bocadinho sobre a Caixa Geral de Depósitos tem a ver com o facto de uma das missões ou um dos pilares de desenvolvimento de Macau passa por ser digamos, uma plataforma de negócios entre a China e os países de língua portuguesa. E, portanto, eu apresento aqui o Grupo Caixa pelo facto de estarmos em muitos dos países de língua portuguesa e em 5 deles termos a maior operação. Portanto, o Grupo Caixa está em 4 continentes, em 14 países e no que diz respeito aos países de língua portuguesa, está no Brasil, está em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,
Timor-Leste e aqui em Macau. Muito rapidamente, sempre que não conseguimos, digamos, servir os nossos clientes apenas via BNU e Caixa, tentamos servi-los também com parceiros com quem celebramos protocolos desde 2015, portanto, celebramos protocolos com 2 dos maiores bancos chineses, portanto, o Banco da China e o ICBC, também com a nossa casa-mãe, com o IPIM, o IPIM é o ICEP português, e também com uma seguradora chinesa. Portanto, a ideia é, se nós, com os nossos meios internos, não conseguimos levar a água ao nosso moinho, nesta lógica de servir as empresas que se nos apresentam, portanto, vamos tentar ajudá-los com outros parceiros que, porventura, estão mais próximos do mercado chinês e, porventura, nós também podemos dar-lhes uma ajuda, porque estamos mais próximos dos países de língua portuguesa. Para olhar muito rapidamente para o sistema bancário de Macau, nós temos uma população com cerca de 670 mil pessoas. Macau teve um crescimento do PIB extraordinário nos últimos anos, depois teve o tema da pandemia, mas neste momento já está a recuperar, com double A rating, tem um fundo de reserva de 60 bilhões de euros, não tem dívida, portanto Macau pôde, durante este período de crise, ajudar muito, quer particulares, quer as pequenas empresas, e por isso o crédito mal parado em Macau ronda os 1,% apesar desta situação em que se viveu, e o desemprego ronda aí os 4%. Apesar de 3 anos com grandes dificuldades, com muitos pequenos negócios a fechar, o que é um facto é que os indicadores macro são bastante interessantes. Outro tema também que faz sentido relembrar é que a pataca está indexada a Hong Kong, portanto há uma relação 1:1,03, e por sua vez o Hong Kong está indexado, tem um PEG, tem uma banda o dólar americano. Portanto, na prática, a pataca está indexada ao dólar americano. Portanto, são 33 bancos numa cidade com 670 mil habitantes, portanto, há uma concorrência muito grande. Há uma evolução muito grande em termos tecnológicos na parte que diz respeito a pagamentos, portanto, houve aqui algumas entidades não bancárias que entraram e que desenvolveram sistemas de pagamentos bastante avançados. Portanto, hoje em dia o QR Code é a base para se fazer pagamentos em todo o lado, as pessoas já não usam muito cartões físicos e dinheiro, posso-lhes dizer que eu levanto dinheiro nas ATMs uma vez por mês, porque tudo é feito com QR Codes. Portanto, é um sistema financeiro bastante avançado, somos supervisionados pela Autoridade Monetária de Macau, o regime jurídico é muito parecido com o regime jurídico português, que é o regime jurídico de 1993, que agora está a ser revisto, e são adotadas as recomendações do Comitê de Basileia. Portanto, aqui a Autoridade de Supervisão trabalha muito próxima da Autoridade de Supervisão de Portugal e a portuguesa trabalha muito próxima da Autoridade Bancária Europeia. O que é que, digamos, o que é que são os grandes pilares de desenvolvimento definidos pelo Governo Central da China e pelo Governo de Macau? Portanto, primeiro, ser o Centro Mundial de Turismo e Lazer. Portanto, aqui juntamos os tais resorts integrados, com jogo, hotelaria, centros comerciais, e eu diria que é o state of art a nível mundial. O segundo grande pilar, plataforma de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, daí ter começado a apresentação a falar da presença do Grupo Caixa Geral de Depósitos nos países de língua portuguesa. Macau é uma base de contacto multicultural entre o Oriente e o Ocidente. Aqui se juntam, não sei, se calhar 50 nacionalidades, pessoas de diferentes países e que convivem bastante bem. Macau é talvez dos sítios mais seguros do mundo e portanto, Macau, digamos que é uma cidade fácil
a se viver, depois se calhar entrava um bocadinho mais sobre alguns aspectos mais pontuais. Hoje em dia, além destes 3 pontos, há um quarto, fruto da pandemia. Portanto, o governo percebeu que não pode estar tão ancorado em termos do jogo. O jogo representa cerca de 60% da economia. E a ideia é que o jogo não caia. O jogo caiu porque deixaram de aparecer os jogadores, digamos, os jogadores riquíssimos, mas é mais do que suficiente o negócio do mass market e do premium mass market para alimentar, digamos, os cofres do governo de Macau através da cobrança de impostos, e é mais do que suficiente para tornar as 6 concessões de jogo que foram recentemente renovadas, torná-las rentáveis. Mas, portanto, além do jogo, o governo definiu uma vontade enorme de diversificar a economia, e isto pode ser uma oportunidade para as empresas portuguesas, para as empresas de língua portuguesa, para empresas de outros países se instalarem aqui, porventura com joint ventures, com sócios locais. O governo elegeu 4 setores fundamentais: finanças, portanto, banca, a indústria farmacêutica e de saúde, o IT e o negócio, digamos, mais para meetings, incentives, conferences and exhibitions, encontros, incentivos, conferências e exhibitions. Quando falta-me aqui a tradução do inglês para português, porque aqui no banco viramos muito em inglês, fruto de termos colaboradores chineses, portugueses, e portanto é a linguagem que mais utilizada para todos comunicarmos. Mas, portanto, Centro Mundial de Lazer, Plataforma de Cooperação Económica e Comercial entre as Chinas e os países de língua portuguesa, base de contacto multicultural e agora a vontade em diversificar. Macau é um porto franco, com regras de desalfandegamento eficientes e expeditas. Há liberdade de movimentação de capitais, portanto, nós transferimos o dinheiro que quisermos para a Europa, para os Estados Unidos, para todo o lado e nas quantias desde que tenhamos esses fundos disponíveis. Existe uma matriz cultural, linguística e legal lusófona, como todos sabemos, e é uma economia de mercado que vigora aquilo que normalmente se chama como um país, 2 sistemas. Portanto, aqui vivemos com o sistema capitalista. Eu não diria que é um segredo bem guardado, mas Macau tem um sistema fiscal invejável. Eu diria que Macau poderia ser a Irlanda da Ásia. Portanto, as taxas de imposto são francamente baixas, as empresas pagam no máximo 12%, os particulares neste momento eu julgo que pagam no máximo 6%, e os dividendos, depois da tributação de lucros com o máximo 12%, os dividendos para os sócios pagam 0%. E, portanto, não existem ganhos de capital, os impostos, digamos, as taxas para a segurança social também são baixas, portanto, existe um regime tributário simples e bastante simpático, e não iria fazer juízo de valor sobre sistemas fiscais de impostos pagos noutros países, porque faria sentido. Portanto, a BNU pode apoiar empresas na criação de negócios em Macau e na identificação de potenciais parceiros. É simples e rápido estabelecer uma empresa em Macau, existe um one-stop shop também, tal como existe em Portugal. O IPIM ajuda bastante, portanto o ICEP local ajuda bastante. Um sistema de tributação simples, como vimos há bocadinho, com taxas de IRC muito competitivas. O direito é muito igual à lei portuguesa. Para lhes dar uma ideia, por exemplo, a legislação de trabalho aqui tem 55 artigos, do que a legislação de trabalho em Portugal terá 500 e tal. Aqui a lei vem de Portugal, mas depois terá sido muito modificada e, portanto, é mais fácil de aplicar. Os tribunais funcionam com francamente mais velocidade, ainda que haja determinadas áreas onde, porventura, essa velocidade não é aquela que, porventura, os agentes económicos gostariam. Há boas infraestruturas,
há acesso a bons serviços financeiros e serviços de apoio, como nos falei há bocadinho, há contabilistas, há advogados, há empresas de logística, e os prestadores de serviços têm qualidade. Há uma boa qualidade de vida para os expatriados, como nos disse há bocadinho, Macau talvez eu já viajei muito pelo mundo, trabalhei em vários sítios, Macau é talvez dos sítios mais seguros do mundo, e os estrangeiros são aqui bem-vindos. Há preços para todas as classes e estratos, temos supermercados, lojas, há aqui, para quem gosta de gastronomia, há 20 restaurantes com estrelas Michelin, e há centros comerciais de perder a cabeça, e o que é que lhes posso dizer mais? É realmente uma cidade bastante cosmopolita, e tem só uma do clima, que uma boa parte do ano é bastante quente e bastante úmido, mas também não poderia ser tudo bom. Há acesso a incentivos ao investimento de PMEs, há acesso ao mercado da Grande Baía, que já vamos falar no que é. Portanto, nunca podemos olhar para Macau apenas como um ponto, uma cidade aqui na Ásia, temos que olhar Macau inserido na Grande Baía, menor custo para a renda em casa de comparação com Hong Kong, é verdade, e as rendas caíram sensivelmente, e estamos muito próximos de centros turísticos de conhecimento de compras como Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong. Entrando então na Grande Baía, que era muito o objetivo desta minha apresentação, Macau faz parte, conjuntamente com outras 9 cidades da China, que estão aqui muito próximas, e Hong Kong, daquilo que se chama a Grande Baía. Tem cerca de 56 mil km². Se me lembro daquilo que estudei em geografia já há muitos anos, Portugal tem 89 mil km², isso equivale a cerca de 70% da área de Portugal, mas depois temos 86 milhões de habitantes, temos 8 vezes e meia a população portuguesa, e temos um PIB aqui nesta pequena região, na Grande Baía, 1,7 mil milhões de dólares, ou seja, 8 vezes e meio o PIB de Portugal. Para vos dar uma ideia, este PIB desta zona pequenina, que equivale a 1% da área da China, ou 5% da população, o PIB equivale a 12% do PIB da China, portanto, para verem a importância, digamos, desta região. É equivalente a 6% ou 7% do PIB americano, 12% do PIB chinês, como vimos há bocadinho, 40% do PIB alemão, ou 70% do PIB da Itália. Portanto, ficam com uma ideia do que é o PIB desta região, e que está previsto ter um crescimento muito acelerado nos próximos 10 anos. Fala-se que daqui a 10 anos o PIB será de cerca de 4 mil milhões de dólares. Comparando esta Grande Baía com outras grandes baías, portanto, Tóquio, Nova Iorque ou São Francisco, portanto, em termos de PIB, quase que olhamos com as maiores, em termos de PIB. Em termos de população, é o dobro da Baía de Tóquio, é 5 ou 6 vezes Nova Iorque. Em termos de área, portanto, também o dobro da Baía de Tóquio. Em termos de carga aérea, dobro ou triplo. E em termos de transporte de contentores, francamente superior a qualquer delas. Comparando um bocadinho as 11 cidades aqui da Grande Baía, portanto, Macau, a ombrear com as outras, com uma área muito pequena, mas onde ombreia mesmo bem é com o PIB per capita, que é o segundo maior PIB per capita aqui das 11 cidades, e que se espera, no curto prazo, com a recuperação da economia, há quem diga que Macau pode vir a ter o PIB per capita maior do mundo. Há uma outra questão que não aparece aqui e que é curiosa. A idade média das pessoas em Macau é a maior do mundo, ou se não é a maior do mundo, está no top 3. Porquê? Eu tenho perguntado porquê, acredito que seja porque a comida tem pouco sal e tem pouco açúcar. Admito que esse é um grande tipo de Portugal. Sinto hoje em dia que a comida tem muito mais açúcar e muito mais sal do que a comida que comemos aqui. Espero que na assistência não haja ninguém aí de empresas ligadas ao açúcar e ao sal, mas acredito que sejam que esse um dos factos. Portanto, área de grande dinamismo, 50 e tal mil km²,
é um ponto, se calhar, fantástico para se começar a fazer negócios, porque há 80 milhões de pessoas que consomem, e um ponto, se calhar, de experimentação, porque depois temos toda a China para onde podemos crescer, se calhar, numa segunda fase. Portanto, dentro destas 11 cidades, o Governo Central elegeu 4 como sendo o motor principal desta grande baía, e é Macau, Centro Mundial de Turismo e Lazer, como vimos há bocadinho, mas a querer diversificar a economia, é Hong Kong, centro financeiro, é Shenzhen, centro tecnológico, portanto lá temos empresas como a Huawei, e é Guangzhou como centro industrial. Para dar uma ideia, quando eu cheguei, a China tinha 25 mil quilómetros de rede de alta velocidade e eu fiquei nos 25 mil quilómetros. Só que passados 5 anos, eu estou aqui há 5 anos, o último número que vi é que a China tem 44 mil quilómetros de rede de alta velocidade e os comboios são equivalentes aos comboios alemães ou aos comboios franceses. Portanto, a tecnologia aqui evolui brutalmente e a capacidade de execução é gigante. Mas, para além da Grande Baía, Macau não tem área, portanto Macau são 30 km². E então o Governo Central, eu acredito também, porque este tema da diversificação da economia é um tema que se fala há muitos anos, o Governo Central ofereceu um presente para Macau que foi dizer, olha, vocês têm a vossa ilha com 30 km², tem aqui outra ilha aqui ao lado, com 100 km², e vocês vão co-geri-la com, digamos, com a província de Guangdong. Guangdong é a mãe das 11 cidades e Guangdong e Macau fazem a cogestão de Hengqin, que no fundo vai ter um centro financeiro, centros de alta tecnologia, zonas de entretenimento, e é uma realidade. Eu mostrava-lhes apenas aqui alguns projetos que estão a ser desenvolvidos por investidores de Macau. Já existe lá uma universidade que tem mais de 10 mil alunos, e há um conjunto de projetos que já estão prontos. Desde que vou a Portugal e volto, olho porque a ilha é aqui ao lado, e vejo mais um prédio a nascer, portanto a capacidade de execução é gigante, e já estando praticamente, julgo eu, com o meu tempo ultrapassado, eu resumia a minha apresentação a dizer: Macau, não olhem para Macau apenas como Macau, olhem para Macau como uma grande baía, 80 milhões de habitantes, um mercado grande e a crescer. Grande baía essa com crescimento aceleradíssimo, das zonas mais dinâmicas da China. Pode ser uma porta de entrada para a expansão futura noutros mercados daqui à volta. Macau tem uma grande vantagem, é que falamos português, falamos inglês, falamos cantonês, falamos mandarim, portanto podemos facilitar a vida das empresas portuguesas, países de língua portuguesa, ou de outros mercados que se queiram instalar aqui e porventura com parceiros locais queiram investir aqui ao lado, e basicamente é isto. Acho que ultrapassei o meu tempo. As minhas desculpas. Muito obrigado, Carlos, pela apresentação. Já temos connosco o Diogo Garcês, que é o nosso segundo orador, aqui que nos vai falar sobre a exportação e importação, oportunidades de negócios na China. Muito obrigado, Diogo, por estar aqui connosco. E, novamente, muito obrigado, Carlos, por esta apresentação de Macau. Eu já estive em Macau e, efetivamente, partilho muitas das suas opiniões, apesar de ter estado, obviamente, muito menos tempo do que o Carlos e com a experiência do Carlos. Eu, sem mais delongas, passava só aqui já a palavra ao Diogo para poder partilhar a sua apresentação. Temos aqui só um participante que nos pergunta se poderá depois visualizar este webinar. O webinar é gravado, sim, e depois será disponibilizado nos canais de YouTube da Câmara de Comércio, bem como as apresentações depois enviaremos para os participantes por e-mail com um questionário de satisfação e com informação também sobre a missão. Diogo, penso que já pode partilhar e obrigado novamente por estar aqui connosco, agora que estão resolvidos os problemas técnicos. Olá, bom dia a todos, em primeiro lugar.
Peço desculpa pelas demoras. Há sempre os problemas técnicos no momento em que não devem haver, mas enfim, é o que é. Bom, sem mais demoras também, em primeiro lugar agradecer o convite da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal também para estar aqui presente neste webinar. Da minha parte, embora o foco aqui seja a Grande Baía neste webinar, eu acho que é importante também, e achamos todos, na verdade, dar aqui um contexto um pouco mais global da China também, ou seja, mesmo que a Grande Baía possa ser sendo a Grande Baía também uma porta de entrada muito interessante, pensar um bocadinho também no panorama global, e é aí um pouco que me focarei, portanto, na China como um todo. Muito rapidamente, e antes de iniciar a minha apresentação, eu da minha parte sou International Counsel da MDME, que está presente em Macau, em Hong Kong, em Lisboa também, e eu mantenho uma relação muito próxima com a China continental, onde estive durante muitos anos, desde 2014, sobretudo em Xangai, muito focado na assistência ao investimento estrangeiro na China continental, como advogado, e sou também o representante da Câmara de Comércio da Indústria Luso-Chinesa na delegação que se está, neste momento, a abrir em Xangai. Portanto, partindo aqui para umas considerações um pouco mais globais e generalistas da China, muito rapidamente a China tem, na China continental, 22 províncias, tem 5 regiões autónomas, 4 municípios, ou seja, no caso Xangai, Pequim, Chongqing e Tianjin, onde há governos municipais e não estão integrados nos governos provinciais. Depois tem 2 regiões administrativas especiais, Macau e Hong Kong em particular. Começando aqui por alguma caracterização geral, eu começava desde logo por esta expressão que todos já ouvimos muitas vezes, o socialismo com características chinesas, que, quando falamos de negócios, a grande relevância deste conceito político, chamemos-lhe assim, é perceber que há, de facto, um controle central muito grande na delimitação daquilo que são as políticas que a China pretende seguir. Não obstante, há um incentivo muito grande à iniciativa privada, desde que naturalmente esteja alinhado com aquele que é o interesse comum definido, e por sua vez também há um grande interesse em promover o investimento direto estrangeiro. O socialismo com características chinesas, esta expressão que muitas vezes ouvimos a China usar, traduz-se também nisto. E, portanto, a China é, como nós sabemos, um mercado com grande vocação exportadora, foi sempre feito, o seu desenvolvimento, sobretudo nos últimos 30 anos, foi feito muito com base nisso, mas hoje em dia é também um mercado com uma grande vocação importadora. Aliás, eu coloco aqui a expressão circulação dual, que é uma expressão que temos ouvido muito, que basicamente é novo modelo de crescimento da China, que se assenta primeiro no consumo interno, mantendo também um equilíbrio com aquilo que é a vocação exportadora da China. Portanto, este conceito de circulação dual é hoje a ordem de trabalhos, digamos assim, quando falamos de fazer negócios com a China. Como já foi mencionado também, a rede de transportes, logística e infraestruturas da China é de facto impressionante, extremamente extensa, desenvolvida, muito eficiente e de facto quase só vendo para se ter essa noção do quão desenvolvida e de quão eficiente é. Portanto, tudo isto se traduz num ambiente de negócios que é, contrariamente àquilo que às vezes possa pensar, altamente dinâmico, muito diversificado, e a China hoje é o maior mercado de consumo do mundo, fez aqui uma transição de um pouco de fábrica do mundo para mercado, para consumidor do mundo, chamemos-lhe assim. Em termos de oportunidades, enfim, isto aqui há muitas naturalmente, mas identificando algumas, eu começaria desde logo por destacar a importância de entender o que é que são, o que nos dizem os planos quinquenais que a China partilha a cada 5 anos, daí o nome, não é? Neste momento estamos a meio do plano quinquenal que para o período de 2021 a 2025, e é muito claro neste plano quinquenal que tudo o que seja alta tecnologia e as tais novas infraestruturas, 5G e por aí fora, economia verde,
e novamente o desenvolvimento económico dual e o aumento do consumo interno são os pontos centrais do plano de crescimento da China neste momento. E, portanto, isto diz-nos muito de onde estão oportunidades também quando falamos de investimento estrangeiro e qual é o foco da China neste momento, que quer se tornar-se cada vez mais uma potência de tecnológica e de inovação e, portanto, estes pontos demonstram-no bem. Naturalmente que associado a tudo isto, há muitas outras oportunidades. Como eu dizia, a China é um grande mercado de consumo, a população tem cada vez mais muito poder de compra e, portanto, os bens de consumo de qualidade, premium, chamamos-lhe assim, luxo, têm um espaço muito grande na China também. Em geral, serviços especializados e de valor acrescentado. O setor agroalimentar é um setor muito relevante, mas embora aqui é preciso ter em conta algumas limitações que podem existir de país a país. Para dar um exemplo muito rápido, Portugal, por exemplo, não pode exportar todos os produtos que gostaria. Outros países, enfim, dando um exemplo prático, Portugal, por exemplo, só pode exportar carne de porco. O Brasil, por exemplo, pode exportar porco, aves, vaca, ou seja, aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso. Há uma oportunidade grande, mas há também algumas limitações comerciais relacionadas com os acordos bilaterais que são assinados. As commodities em geral continuam sempre a ter muita procura na China e quando falamos de oportunidades não podemos nunca ignorar o e-commerce, o comércio eletrónico na China. Estamos a falar de um país de uma jurisdição que vende mais online do que offline. Não há, se não estou em erro, nenhuma outra jurisdição que já venda mais online do que offline e, portanto, para qualquer investidor estrangeiro não faz sentido olhar para a China sem considerar também a potencialidade do comércio eletrónico. Naturalmente que fazer negócio com a China, e seja esse negócio importação, ou seja exportação para a China, seja até importar produtos também da China, tem desafios e é importante que se considerem esses desafios e eu vou-me focar um bocadinho nisso também para dar aqui uma perspectiva mais global do que é fazer negócio com a China. Em primeiro lugar, muitas vezes repetida, a língua e a necessidade de adaptação à forma de conduzir os negócios na China. Naturalmente que a língua depende um pouco de onde estivermos a fazer negócio. Hoje em dia, nas grandes cidades, o inglês está muito proliferado. Ainda assim, continua a haver aqui alguma barreira quando saímos aqui do Tier 1 e até do Tier 2 na China. Portanto, em termos de características também culturais, é preciso lembrar que muitas vezes a emoção se sobrepõe à razão e a razão se sobrepõe à lei e, portanto, as relações pessoais são de primordial importância na China. O que também se alinha muito com esta expressão guanxi, que nós ouvimos com muita frequência, que diz respeito às conexões, aos contactos que existem, mais uma vez, são de primordial importância quando fazemos negócios com a China. Há também uma característica muito específica relacionada com esta expressão da face, também muito chinesa, não é? Da aparência sobre a substância. E depois há um elemento muito concreto, que de facto há uma informalidade, uma praticalidade muito grande na China, esta expressão whatever works, que muitas vezes existe e que pode ser algo frustrante para investidores ou quando falamos de negócio entre a China e o Ocidente, porque de facto muitas vezes esta informalidade não estamos tão habituados a ela. A vantagem é que há sempre uma intenção de resolver tudo para que o negócio se faça. A desvantagem é que por vezes não é feito com o rigor que se poderia querer e depois daí podem gerar-se alguns problemas. Em termos de desafios, já no plano comercial, em primeiro lugar, eu falava há pouco, é preciso lembrar que a China tem acordos comerciais normalmente bilaterais e que, portanto, variam de país para país. Eu falava há pouco dos produtos alimentares, há outros, tanto em termos daquilo que são atividades ou trocas comerciais que são permitidas, como também até tarifas aduaneiras associadas a essas trocas comerciais. Isto varia de país para país, portanto, é preciso analisar isto
é preciso perceber que o que determinada empresa, determinado país está, por exemplo, a vender à China ou a comprar à China, pode ter implicações diferentes quando mudamos de país, pode ser permitido, pode não ser, pode ter taxas aduaneiras diferentes e, portanto, é importante sempre gerir expectativas quando estamos a falar da China, saber também que é um mercado altamente competitivo. Eu ouço muitas vezes, com clientes, em conversas ao longo destes anos todos, que estive na China desde 2014, que muitas vezes as empresas estrangeiras dizem, mas eu só quero 0,001% da China, do mercado. Bom, quer essa empresa, querem todas as outras, e portanto, chinesas ou locais, e portanto, é preciso entender que de facto é muito competitivo e é gerir as expectativas, porque os custos do mercado também são altos, e depois ter aqui uma preparação muito específica, tendo em conta que os canais de venda e de compra são muito distintos na China, e por sua vez também as estratégias de marketing são diferentes. Para uma Amazon há um Tmall, para um eBay há um Taobao, para um Instagram há um Xiaohongshu, e por aí em diante os canais são todos muito diferentes, é preciso entender isso, é preciso olhar para a China como um mercado diferente e ter uma estratégia específica para abordar a China, até porque o perfil do consumidor é, como eu dizia, muito diferente também, e depois há uma limitação na relação com Portugal específica, que é de facto a percepção da marca Portugal, que infelizmente não é na China aquela que nós gostaríamos que fosse. Esse é um trabalho que as instituições e os empresários continuar a fazer em conjunto para tentar aumentar aqui essa percepção da marca Portugal, para permitir às empresas portuguesas posicionarem-se também de forma diferente na China. Depois há também bastantes desafios legais e regulatórios. Em primeiro lugar, eu destacaria aquilo que são as listas negativas ao investimento estrangeiro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também mais à frente, mas em geral há uma lista nacional e depois há listas específicas para cada zona de comércio, zonas francas de comércio, as Free Trade Zones, que têm as suas próprias listas de investimento. Basicamente, estas listas são um catálogo de investimento estrangeiro que identifica aquilo que são as atividades que são restritas, ou seja, que precisam de parceiros locais para serem desenvolvidas, daquelas que são as atividades que são proibidas, ou seja, não há espaço para o investimento estrangeiro sequer. O catálogo é específico. Depois há também algumas indústrias que são encorajadas, podem ter incentivos fiscais e tudo mais. Eu estou a falar aqui sempre numa perspectiva de investimento estrangeiro. Um ponto que é preciso considerar também, embora estas listas sejam protecionistas, obviamente, tem havido todos os anos, há menos atividades que são permitidas, que são, aliás, restritas ou proibidas. Portanto, a China vai fazendo um esforço para se abrir todos os anos. E, portanto, isto é positivo. No entanto, é sempre preciso ter em conta que elas existem e é preciso estudar se a atividade que se pretende desenvolver está ou não vedada de alguma forma. Depois há também, é preciso considerar, isto é um desafio, mas também uma oportunidade, é um sistema relativamente jovem e em rápido desenvolvimento, como oportunidade e como vantagem está em constantemente atualização, como obstáculo temos aqui o facto de ser muito difícil ficar em cima de tudo o que são as atualizações do ponto de vista legal e regulatório na China. É um trabalho muito desgastante e que importa, de facto, ter em grande consideração. Quando falamos de problemas que existem sempre, ou que podem existir, de litígios, por exemplo, por vezes os juízes na China, os tribunais, estão ainda pouco preparados, isto estou a falar mais fora das grandes cidades, nas grandes cidades já não é assim, e, portanto, isto também pode ser um obstáculo chegando a uma situação que não se deseja chegar, mas que nos negócios acontece muitas vezes. A separação de poderes também, eu coloco aqui entre aspas, porque, obviamente, na forma como nós a conhecemos no Ocidente, nem sempre essa se verifica exatamente da mesma forma, é preciso ter em conta estes fatores, e também a legislação na China, que é muitas vezes pouco clara, e muitas vezes propositadamente, para permitir também aqui uma aplicabilidade
que vai variando de acordo com aquilo que for a ordem do dia, chamemos-lhe assim. Ou seja, dá aqui uma maleabilidade grande a quem tem o poder de executar a legislação, de o fazer de formas diferentes. No sentido contrário, também temos às vezes legislação muito específica, que tem targets concretos. Portanto, temos aqui um bocadinho as duas. Depois, como eu dizia, e em linha com esta aplicabilidade seletiva, há ainda algum poder discricionário das autoridades, e perceber também que a China tem dimensão continental e que, portanto, como eu dizia logo no início, temos o poder central, temos o poder provincial, temos o poder municipal, temos o poder local e, portanto, há muitas cadeias de decisão e há de facto um poder discricionário grande. E aqui existem, evidentemente, disparidades regionais muito grandes. Quando estamos a falar, por exemplo, de fazer negócio em Cantão ou fazer negócio na província da Mongola Interior, é preciso analisar em cada província quais é que são as regulações para determinado tipo de atividade e também como é que essas regulações são interpretadas, porque não são iguais, variam, como eu dizia, de região para região, de província para província, e muitas vezes isto também se traduz em diferenças importantes entre aquilo que é a teoria, aquilo que está escrito, e aquilo que é a prática, que é a forma como depois é interpretado. Portanto, tudo isto são desafios, e são desafios que eu na minha atividade lido muito e que são reais, e é importante aos empresários que querem olhar para a China, querem fazer negócio com a China, seja importação, seja exportação, que tenham isto em consideração. E a pergunta normalmente aqui também é, agora olhando para aquilo que são os desafios, eu consigo identificar oportunidades, como é que eu chego à China? E basicamente, de uma forma muito simplista, temos aqui investimento direto ou investimento indireto. E aqui, basicamente, a grande diferença é ter uma entidade na China ou não ter uma entidade na China. Não é? De forma muito simplista, isto depois poderia ir em muito mais detalhe. Começando por aquilo que é o investimento indireto, normalmente a primeira abordagem será precisamente esta, ter um investimento indireto, ou seja, não tendo uma entidade na China, começar, e aqui a escolha do fornecedor e de um distribuidor local adequado é um elemento fundamental para o sucesso de qualquer transação comercial, seja a intenção vender à China ou seja a intenção comprar à China. Desde logo, há que ter em conta, como eu dizia já há pouco, a viabilidade legal e os requisitos legais da atividade que se pretende desenvolver. Por exemplo, quando eu estou a exportar para a China, é preciso perceber que há requisitos de rotulagem específicos. É preciso perceber que a importação e exportação de determinados produtos pode exigir licenciamentos especiais, pode exigir aprovações especiais. Portanto, esta viabilidade tem que ser estudada. Normalmente, tendo um parceiro local, ele estará por dentro desta situação. Ainda assim, há que ter em conta e fazer também este trabalho, fazer este double check e ter isto presente. E aqui é muito importante, quando falamos de uma escolha de fornecedor ou de distribuidor adequado, não deixar de investir usando aqui a expressão em inglês, em background checks deste investidor. Ter acesso às licenças comerciais deste investidor, perceber se tem, deste fornecedor e deste distribuidor, perceber se tem o escopo de negócio para fazer a atividade, para desenvolver a atividade a que se propõe, perceber se a informação que está a passar, se os carimbos que está a passar, se os dados bancários que está a passar são corretos. Quando falamos da China, falamos muitas vezes, é comum ouvir-se falar de situações de fraude, elas existem na China e em qualquer outro lugar. A China, pela sua dimensão, naturalmente, que tem uma exposição grande a este tipo de situações. E muitas delas podem ser atenuadas ou até identificadas precisamente com um estudo daquilo que são os eventuais parceiros locais. Depois é também muito importante investir em contratos comerciais específicos e o mais completos possíveis, que possam cobrir aquilo que são as condições de negócio que se pretendem, não é? Muitas vezes isto não acontece, e depois, quando os problemas existem, não estavam estipuladas as condições comerciais convenientemente, não foram negociados os termos e as condições convenientemente e, por sua vez, agora cai-se aqui num vazio.
a lei aplicável e o foro muitas vezes também não são os apropriados para os interesses do investidor estrangeiro e, portanto, tudo isto é preciso ter em conta, assim como é preciso ter em conta quando estamos a falar de licenciamentos, de dar exclusividades na China, jurisdição, qual é a extensão, enfim, eu poderia passar uma hora a falar sobre o que é importante, sobre a importância dos contratos e que muitas vezes é negligenciada, mas ter em conta que isto é um ponto muito importante. E depois eu aflorei há pouco, ter em conta quando fazemos negócio com a China, fraude e cumprimento defeituoso são coisas diferentes, ambos existem, é preciso estar preparado para ambos, e aqui também, quando estamos a falar sobretudo de importação de produtos da China para Portugal, serviços de inspeção e controle de qualidade têm um papel muito importante, porque uma vez embarcados os produtos torna-se muito mais difícil reagir a qualquer defeito que possa existir e portanto, investir em prestadores de serviços locais que possam prestar este tipo de serviços é muito importante também, até porque uma nota muito rápida para que não é incomum na China que quando se faz negócio, quando se compra da China, seja exigido um depósito de pelo menos 30%. E portanto, e depois 70% no momento do embarque dos bens. Ora, se eu já paguei a totalidade dos bens no momento em que eles foram embarcados, se eu não tiver feito aqui um controle de qualidade à saída, posso ter aqui problemas grandes quando receber os bens, se eles tiverem alguma limitação, se eles tiverem algum defeito que eu não tiver acautelado anteriormente. Além da escolha de trabalhar com parceiros locais, em termos de investimento indireto, temos hoje também o comércio eletrónico transfronteiriço como uma grande ferramenta, e aqui, como eu dizia anteriormente, estamos a falar de uma jurisdição que tem uma penetração muito grande em termos de comércio eletrónico. Eu elenco só 3 rapidamente, que são, em termos de cota de mercado, os principais para comércio eletrónico transfronteiriço: Tmall Global, NetEase Koala, JD Worldwide. Na verdade, este Koala também pertence hoje ao grupo Alibaba, que tem o Tmall. Isto que estamos a falar de comércio transfronteiriço. Quando tem entidades na China, depois há toda mais uma série de canais diferentes que permitem fazer comércio eletrónico na China. Para estes não é necessário ter uma entidade na China. O último ponto muito importante quando falamos de investimento indireto, quando falamos de investimento direto, quando falamos de negócio com a China em geral, proteção da propriedade intelectual. Vale para qualquer, seja para a exportação, para a importação, vale em todos os segmentos. A China, quando estamos a falar de registro de marcas, tem um sistema basicamente first to file, em geral, ou seja, simplificando muito, quem chegar primeiro, quem registrar primeiro tem uma prioridade. E, portanto, é muito importante que ainda antes, se eu quiser exportar para a China, por exemplo, ainda antes de enviar amostras para a China, me preocupe em fazer desde logo o registro da minha marca. Obviamente, quando falamos de patentes, quando falamos de direitos de autor, quando falamos de trade secrets, por exemplo, há outros mecanismos, e aqui a ideia do first to file, desde logo, não é a que se aplica sempre. Ainda assim, é muito importante que os registros sejam feitos na China, é muito importante ter sempre presente que em qualquer interação com a China, a propriedade intelectual seja protegida. Uma nota aqui também para dizer que desde que eu cheguei à China e comecei a trabalhar com a China, tem havido um esforço grande por parte das autoridades para modernizarem as suas instituições, por tornarem a reação a direitos, à violação de direitos de propriedade intelectual muito mais eficiente, e tem de facto havido uma grande evolução neste sentido. Ainda assim continua a haver alguma permeabilidade e, portanto, é importante acautelar-se o mais possível. Prevenir é sempre muito mais importante do que remediar. Além disso, quando falamos aqui mais de uma perspectiva de exportação para a China, estamos a falar, como eu dizia, de um perfil de consumidor muito diferente e, portanto, construir uma marca na China específica para o mercado chinês é muito importante também e, portanto, não só trabalhar nessa marca, como protegê-la na China é sempre um fator a ter em conta para qualquer empresário, investidor, empresa que pretenda fazer negócio na China.
Quando falamos de investimento direto, aqui estamos a falar de estabelecer entidades na China. Em primeiro lugar, eu queria fazer aqui uma distinção rápida entre Macau, Hong Kong e China continental. Muitas vezes há ainda a percepção que Macau, Hong Kong e China continental, na verdade são todos China, mas para estes efeitos são considerados jurisdições diferentes. Ou seja, não significa, e o Carlos há pouco falava disso também, que não haja aqui espaço para Macau, Hong Kong também, mas Macau mais sobretudo na relação com os países de língua portuguesa, para serem plataformas importantes de estruturação de investimento na China. Agora, é preciso ter em conta que se eu quiser ou precisar de ter uma entidade na China continental, uma entidade em Macau e em Hong Kong por si só não resolve, porque é uma jurisdição distinta. E, portanto, quando falamos de entidades na China, negócio na China continental, é preciso diferenciar isto e eu vou-me focar um bocadinho mais naquilo que é uma entidade na China continental. Uma pergunta que eu recebo muitas vezes é quando é que faz sentido incorporar uma entidade na China? Aqui normalmente há dois caminhos. Ou porque o meu volume de negócio já o exige ter pessoas na China, faturar na China, contratar pessoas e, portanto, é importante ter uma presença mais direta, ou porque legalmente, para eu desenvolver determinada atividade, a lei assim me o exige. E isto é possível também ser o caso. E, portanto, normalmente será uma de duas situações. Aqui volto à questão das listas negativas do investimento estrangeiro, porque, de acordo com aquilo que são os requisitos legais destas listas negativas, como eu dizia, pode ser obrigatório ter parceiros chineses ou não para determinado tipo de atividades. E, portanto, mais uma vez, quando falamos de investimento direto, há sempre que fazer um trabalho de olhar também para as listas negativas de investimento estrangeiro e perceber o que se pode ou não fazer dentro da China continental. Em termos de principais entidades, e falando muito rapidamente, quando falamos de investimento estrangeiro na China, as principais entidades normalmente são ou um Representative Office ou uma sociedade comercial de direito chinês, a Foreign Invested Enterprise. Até 2020, havia aqui uma distinção entre as muito conhecidas WOFIs, não é? Wholly Foreign Owned Enterprise, empresas de capital exclusivamente estrangeiro, e as joint ventures, ou seja, empresas que tinham capital exclusivamente estrangeiro e capital local. Até em 2020 entrou em vigor uma nova lei do investimento estrangeiro e deixou de haver esta distinção, ou seja, todas estas entidades são consideradas sociedades comerciais de direito chinês e portanto, na mesma expressão, WOFI, joint venture, continua a ser usada, mas do ponto de vista da natureza jurídica, não há neste momento grande diferença da perspectiva das autoridades chinesas, todas elas obedecem ao Código Comercial e seguem o regime das sociedades comerciais de direito chinês. A diferença entre um Representative Office e uma sociedade comercial de direito chinês é que uma das grandes diferenças, há várias, obviamente, o Representative Office, como o próprio nome indica, é um escritório de representação, não é uma entidade autónoma enquanto sociedade comercial, portanto não pode desenvolver atividades comerciais na China, não pode ter lucro, não pode faturar na China, tem limitações em termos das pessoas que pode contratar e, portanto, estamos a falar de uma entidade que se focará sobretudo em sourcing, em angariação de clientela para a empresa que está fora da China, portanto não poderá desenvolver uma atividade comercial na China, como eu diria. Por outro lado, é uma estrutura normalmente mais fácil de incorporar e é tributada apenas nas suas despesas. A sociedade comercial de direito chinês, como eu dizia, é uma sociedade de pleno direito chinês e, portanto, desde que a atividade em causa seja permitida ou parcialmente permitida, pode o investidor estrangeiro incorporar essa entidade e desenvolvê-la através da sua empresa. Eu deixo aqui a expressão JV or not JV, isto também é uma pergunta muito comum, que é, faz ou não sentido ter um parceiro local quando eu incorporo uma determinada sociedade na China?
depende. E como tudo, não é? Depende. Isto é uma resposta muito comum de advogados, depende, não é? Mas, de facto, por um lado, pode dar acesso a um know-how, a determinados tipos a determinados canais. Por outro lado, é preciso perceber que quando estamos a falar de joint ventures, estamos a falar de perder aqui alguma capacidade ou algum controle, muitas vezes, na gestão da entidade que se tem na China, e isto muitas vezes pode levar a problemas no futuro, quando os interesses entre o parceiro local e o investidor estrangeiro já não estão tão alinhados. É preciso relembrar que eu posso sempre ter uma entidade com capital exclusivamente estrangeiro, portanto uma entidade que tem apenas investidor estrangeiro, e na mesma fazer parcerias com distribuidor local, ou seja, não ter uma joint venture formal, mas fazê-la depois caso a caso. Um último ponto para relembrar, que quando estamos a falar de capital de investimento estrangeiro, para estes efeitos, empresas de Macau e empresas de Hong Kong são considerados investidores estrangeiros. E, portanto, uma empresa de Macau que tem uma sucursal na China é considerada uma empresa com capital estrangeiro na China continental. Mais uma vez, a proteção da propriedade intelectual, eu repito aqui, é crucial quando se faz negócios na China, seja em termos de investimento direto e investimento indireto. Muito rapidamente, eu não vou passar aqui, já estou a usar ou talvez bastante tempo, e portanto, muito rapidamente deixar aqui só algumas notas que uma sociedade na China tem especificidades e muitas vezes distintas das jurisdições a que o investidor está habituado, e em concreto Portugal, e portanto é muito importante ter em conta o local de incorporação, perceber que pode haver políticas de incentivo diferentes para o investimento direto estrangeiro. Além disso, na China, enfim, em regra, só pode existir uma morada registada uma entidade por morada, por morada. Ou seja, ao contrário de outras jurisdições, como Portugal, como Macau, como Hong Kong, pode haver no mesmo endereço várias sociedades comerciais registadas. Na China este não é o caso, e portanto é preciso ter em conta este fator desde logo quando se fizer este exercício. O objeto social é muito importante na China também, só se pode desenvolver atividades que sejam permitidas dentro do seu objeto social, e determinados tipos de atividades podem exigir licenças especiais, mesmo que a atividade seja permitida através das listas negativas, pode na mesma exigir licenciamento especial. Portanto, é preciso também analisar estas questões. A governança, o governo das sociedades também na China opera de forma diferente. Há aqui figuras no governo das sociedades que não existem noutras jurisdições e que têm importância muito grande. A figura do representante legal, por exemplo, na China tem uma importância muito grande. Os carimbos também, a forma como a sociedade se vincula através do uso dos carimbos, também é um elemento muito específico da China que há que considerar sempre e ter aqui bem planeado. O capital social registado versus o investimento total, a China tem rácios específicos para este tipo de entidades. Uma nota para dizer que hoje em dia, para a maioria das atividades, não há capital social mínimo exigido pela China. Houve uma alteração legal nesse sentido há alguns anos, mas depois na prática, e aqui está uma diferença entre a teoria e a prática, muitas vezes as autoridades exigem sim capital social mínimo registado, porque entendem que determinada atividade não pode ser desenvolvida sem determinado capital social. Portanto, este exercício, perceber estes rácios, perceber todo este tipo de mecanismos antes de fazer um investimento direto na China é muito importante também, porque muitas empresas na China podem depois falhar num momento em que precisem se capitalizar, porque a capitalização exige aprovações especiais quando não estiver já considerada dentro do capital social registado. Por exemplo, quando falamos de empréstimos de sócios, estes empréstimos têm que ser autorizados e demoram algum tempo. E, portanto, estes rácios são muito importantes. Ter em conta as formas de contribuição,
para uma sociedade chinesa, ter em conta também que a legislação laboral e tributação são completamente distintas. Aqui uma nota que muitas vezes na China há esta ideia de que errada, de que a legislação laboral é muito protecionista do empregador. Não é verdade, a legislação laboral é muito protecionista do trabalhador, e despedir na China é muito difícil, despedir com justa causa é muito difícil, e portanto há que considerar isto também, assim como, enfim, formas de repatriação de capital. Um último ponto para dizer que encerrar uma sociedade na China é também muito difícil, ou não necessariamente difícil, mas é um processo longo, tão ou mais moroso e tão ou mais volumoso do que incorporar uma sociedade. Eu foquei-me aqui bastante no investimento direto, porque cada vez mais estar na China, há uma expressão que se tem usado muito também, que é o in China for China, que é fazer negócio com a China, estar na China, focado numa presença na China. E, portanto, uma forma de o atingir é precisamente com este investimento direto. Claro que este investimento direto tem custos, obviamente, e portanto, tem sempre que ser bem pensado e bem estudado, de acordo com as necessidades e com a intenção e com o plano de negócios. Por fim, queria só passar aqui rapidamente alguns erros mais comuns que os investidores estrangeiros vão cometendo na China. Em primeiro lugar, muitos deles verão que estão relacionados com questões que eu já fui mencionando ao longo desta apresentação: não conhecer ou não compreender os consumidores chineses e subestimar o tempo envolvido. Estar na China, fazer negócio com a China, sobretudo exportar para a China, é um processo a longo prazo, é um compromisso grande, é um casamento que vai exigir bastante compromisso e, portanto, não podem esperar-se resultados a curto prazo. Há muitas oportunidades, há de facto um potencial enorme, mas é preciso compromisso para conseguir lá chegar. Ignorar também a importância, quando se quer vender na China, dos KOLs e dos KOCs, dos Key Opinion Leaders, Key Opinion Consumers, tem um peso muito grande na China. Escolher parceiros locais errados, já mencionei isto, seja para investimento indireto, seja para investimento direto. Não conhecer ou não compreender a cultura empresarial local é também um erro comum. E aqui não é um erro comum apenas de empresas portuguesas, é um erro comum, às vezes até de multinacionais que têm um track record de internacionalização muito grande, mas que decidem abordar a China como se fosse um outro qualquer mercado, não entendendo que é um mercado que tem sempre que ser abordado com uma estratégia muito específica. Também ignorar cidades de tier inferior, ou abordar a China numa globalidade, são erros. Como eu dizia, a China é muito grande. Para um país como Portugal, para empresas como as empresas portuguesas, é impossível abordar a China toda de uma vez só, ou também, muitas vezes, ir para as grandes cidades que já estão sobrecarregadas, como Xangai, como Pequim, como Guangzhou, Shenzhen. Já há muita competição, eventualmente há algum espaço em cidades de Tier 2, Tier 3, para aí sim também conseguir chegar a outro tipo de consumidores e na globalidade ter mais sucesso. Finalmente, outra vez, não proteger os direitos de propriedade intelectual. Eu bato muito nesta tecla e é muito importante ter isto sempre muito presente. Não estar familiarizado com o cenário digital local, já o mencionei várias vezes, é completamente distinto daquele que muitas vezes exige no Ocidente. Não estar atualizado em relação às constantes alterações regulatórias e a sua aplicabilidade. Portanto, isto é um exercício contínuo que deve ser feito por todas as empresas com interesse na China ou fazer negócios com a China. A questão dos carimbos, que eu já mencionei há pouco, que são muito relevantes para a vinculação das empresas e inclusivamente para a vinculação das empresas chinesas quando contratam com empresas estrangeiras. E, por fim, também não investir em background checks e na redação de contratos adaptados às necessidades específicas da China. Eu relembro, só para terminar, que em todo lado isto é uma verdade, mas na China mais ainda prevenir
é muito, muito mais aconselhável do que procurar depois remediar e, portanto, preparar-se bem antes de ir para a China é muito importante e será muitas vezes um fator crucial e definitivo para o sucesso. Bom, da minha parte, e de uma forma muito sumária, aqui eram estes uns pontos que eu queria passar. Espero que tenha contribuído para dar aqui uma visão global para todos os que nos ouvem de fatores essenciais a ter em conta quando falamos de fazer negócios com a China. Haverá outros tantos, mas estes pelo menos convém ter sempre em consideração. Bom, obrigado, Diogo, pela apresentação muito clara todas estas características que são necessárias para trabalhar com o mercado chinês e também agradecer aqui a participação do Carlos e do Diogo nesta visão de como é que é exportar ou investir para a China, sem dúvida um mercado muito apelativo. Nesse sentido, e pegando aqui um bocadinho nas últimas palavras do Diogo, obviamente que nós temos trabalhado com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa para que as empresas portuguesas possam fazer negócios de uma forma mais fácil, mais rápida e mais credível e fiável na China, precisamente com o apoio de todos os parceiros que nós temos e daí, e pegando aqui naquilo que o Diogo disse de não irmos para aquelas cidades onde são já muito mais competitivas, como Xangai e Pequim, estamos a abordar a Greater Bay Area como uma porta de entrada para o mercado chinês, que permitirá, pela nossa experiência, uma diferença óbvia e natural de conseguirem uma probabilidade maior dos vossos negócios poderem ser alavancados no mercado chinês. E por isso vamos realizar uma missão empresarial à China de 5 a 10 de junho, em que o objetivo será precisamente proporcionar reuniões individuais de negócios às empresas que se inscreverem. É uma missão multissetorial, portanto todas as empresas de todos os setores podem se inscrever, serão sujeitas a uma validação prévia da nossa parte e dos nossos parceiros, que vão analisar se conseguem chegar ao tipo de contactos que as empresas que se inscrevam querem e pretendam ter de reuniões nestes mercados, e depois será proporcionadas agendas individuais de reuniões, tanto em Macau, como em Hong Kong, como também em Cantão. E, portanto, será uma oportunidade de irem acompanhados, de terem um conjunto de reuniões que serão validadas pela vossa parte numa primeira fase e que serão agendadas especificamente nas sedes destas empresas, dentro destas cidades que compõem esta Greater Bay Area e que permitirão que estejam frente a frente com importadores, com distribuidores, com clientes finais que poderão resultar em negócio para as vossas empresas. E, portanto, nós vamos fazer chegar esta informação sobre a missão no final deste webinar, juntamente com as apresentações que aqui forem feitas. Eu penso que se trata de uma ótima oportunidade de irem acompanhados a um mercado tão importante como é a China e que tem tantas oportunidades como foram explicadas aqui nestas duas últimas intervenções. Sem me alongar muito mais sobre esta missão e com todas as perguntas que poderão ter sobre esta missão, a data limite de inscrição, pergunta que um participante, é no próximo dia 5 de maio e, portanto, é onde poderemos receber as últimas inscrições, se até lá não esgotarem as participações e, portanto, é uma questão de nos contactarem depois através dos nossos contactos que disponibilizei aqui no chat, ou também quando receberem o e-mail com a informação da missão, terão todos os contactos onde nos podem contactar e para esclarecermos toda a informação sobre esta ação. Nesse sentido, passava se calhar aqui a palavra já para o embaixador Alexandre Leitão, que nos vai dar aqui umas palavras de encerramento deste webinar. Embaixador, está connosco? Estou sim, senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade e dava-lhe agora a palavra. Muito obrigado. Bem, eu queria, antes de mais, agradecer o vosso convite, este amável convite e às pessoas que intervieram antes, o cuidado na apresentação e o interesse da mesma. Eu penso que foi uma sessão muito esclarecedora, muito enriquecedora para quem assistiu. Permitir-me algumas notas finais, não sem antes pedir a vossa compreensão, eu estou à espera de uma chamada de Lisboa que não posso recusar se aparecer, mas enfim, esperamos que não aconteça e, portanto, vou tentar também ser breve
E com algumas notas, já agora, mas uma visão necessariamente menos detalhada no que respeita à vida do dia-a-dia das empresas do que a dos meus antecessores, até porque eles sabem mais do que eu sobre esta matéria. Portanto, cada um deve estar no seu sítio, no seu domínio nestes assuntos. Mas não devemos ter medo de exprimir algumas opiniões e aqui também um pouco em jeito de resumo, eu penso que estaremos, presumo, mais ou menos todos de acordo se eu disser que eu vou focar obviamente em Macau em particular e também em Hong Kong, porque é a minha área de jurisdição. Portanto, esta grande baía de que falámos muito e que é hoje uma economia já maior que a do Brasil ou do Canadá, e aqui há um conceito fundamental que acabou de ser relembrado, que é a China não é verdadeiramente um mercado, é um conjunto de grandes mercados. E este aqui da Grande Baía já é hoje maior já tem um PIB maior que o Canadá ou que o Brasil, se fosse um país. E, portanto, digamos que per si é um mercado extraordinariamente atraente se for de facto possível concretizar o potencial e as expectativas. E aqui dentro foco, portanto, na área da Grande Baía em que temos jurisdição, que é Macau e Hong Kong, porque a minha colega de Cantão tem jurisdição sobre os demais municípios, ou a província de Guangdong, melhor dizendo. Aqui em Macau, desde logo, a grande questão é a chamada plataforma, a plataforma de ligação aos países de língua portuguesa. É esta a vocação que de alguma forma foi conferida pelas autoridades da República Popular da China, muito clara, dizendo que Macau compete ser, digamos assim, a plataforma de articulação entre a República Popular da China e Portugal e os demais países de língua portuguesa. Bom, isto tem uma enorme vantagem, desde logo, que é a vontade política. E aqui é importante para quem nos ouve e quem não conhece ainda bem a China perceber que há muitos países no mundo, nós no Ocidente às vezes, enfim, não percebemos isso, mas há muitos países no mundo, e eu felizmente já trabalhei em alguns, em que a vontade política é verdadeiramente determinante e em que é importante termos o hábito de ouvir com atenção o que dizem os mais altos responsáveis. Isto é, quando o Sr. Presidente da República Popular da China diz qualquer coisa numa intervenção pública, é bom estar atento, porque é muito provável que aquilo que ele diz, ainda que a interpretação possa variar consoante a capacidade de cada um de ler nas entrelinhas, mas em princípio o que ele diz é o que é para ser compreendido. E não estamos à procura de qualquer coisa que não foi dito, mas está por trás do que foi dito. Não funciona assim e é importante percebermos que a vontade política num país como a República Popular da China, quando vem da capital, tem muita força. E, portanto, esta é a primeira vantagem deste processo de plataforma. A segunda vantagem, eu diria, foi referida, é a proximidade relativa do direito vigente na província de Guangdong com o direito de matriz romano-germânica e, portanto, por oposição, por exemplo, ao que existe em Hong Kong, da common law, que é muito mais afastado. Portanto, eu diria que as empresas portuguesas ou lusófonas, porque, como sabemos, a matriz do direito português prevalece em todos os países lusófonos, têm aqui uma vantagem assinalável, porque há pelo menos uma capacidade de compreender o direito, em geral. Claro que depois as normas de execução, etc., a moldura penal, tudo isso pode variar, mas os princípios gerais são relativamente semelhantes. Em terceiro lugar, a questão do financiamento. Há aqui um ponto que eu acho que tem que ser importante dizer. Aqui, em Macau, por exemplo, Hong Kong é obviamente a praça forte financeira que conhecemos. Macau, neste momento, tem uma segunda missão conferida pelas autoridades, que é de recuperar da crise, crescendo através da diversificação económica, ou seja, reduzindo o peso do jogo no produto da região administrativa especial. E para o efeito, as próprias concessionárias têm de contribuir com montantes significativos, por exemplo, para a escala portuguesa, o que significa que há pelo menos condições, eu deixo ao Carlos dizer se há, se não, mas eu diria que há pelo menos condições, em tese, para a criação de um ecossistema, como agora se diz, de financiamento, seja do risco, seja da inovação,
seja através até da banca comercial para operacionalizar tudo isto, um ecossistema bastante completo de financiamento de novas ideias e de projetos empresariais que aqui surjam. Além de mais, há também os bancos, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco de Infraestruturas e Investimento em Infraestruturas, e há até agora o novo Banco de Desenvolvimento dos BRIC, que vai ser criado e vai ser inaugurado dentro de dias em Xangai, com a presidente Dilma a assumir a presidência desse banco. Ou seja, isto para as empresas é sempre muito importante, o financiamento de tudo isto, das ideias, do risco, da operação, etc. Há uma quarta vantagem que eu diria, que é, diria antes disso, que esta diversificação económica em Macau tem, obviamente, que ser lida à escala de Macau. Macau não é Shenzhen, não é Guangzhou. E, portanto, a dimensão, e aqui muitas vezes as pessoas dizem que são muito pequenas. Eu costumo dizer-lhes que, bom, são pequenos, mas têm os habitantes do município de Lisboa ou do município de Bruxelas, portanto não são assim tão pequenos. Comparativamente são, mas, quer dizer, é uma cidade de dimensão apreciável e com o tal produto per capita de que o Carlos falou. E esse ponto é importante porque significa que Macau compete numa região que vai, no fundo, de Singapura a Tóquio pela captação de investimentos e pelo desenvolvimento económico, mas existem nichos que para outras cidades ou regiões podem ser insignificantes, mas aqui podem ter um forte valor, dada a relativa dimensão de Macau, desde que Macau tenha a capacidade e a flexibilidade e a rapidez para se ajustar às oportunidades que surjam. Portanto, aqui, e em alguns desses nichos, desde logo quando falamos de turismo fora do jogo, Portugal é um país competitivo e com provas dadas. Há outras áreas, agora todos conhecemos, na área da economia verde, economia azul, digital. Há muitas coisas que se podem fazer. Por exemplo, Macau, pouca gente sabe que a Universidade de Macau, este ano, é a que tem mais papéis, como se costuma dizer em inglês, apresentados no maior encontro de inovação científica em matéria de chips no mundo. No mundo. É aqui em Macau. Portanto, existem aqui condições para nichos que podem ser devidamente aproveitados e que estão, no fundo, um pouco à escala da nossa realidade portuguesa. Portanto, em vez de olharmos para uma onda e vermos uma onda da Nazaré, que é a China toda, convém dividir a onda em várias mais pequenas, que são as várias regiões, e depois dentro dessas ondas mais pequenas termos aqui algumas que possamos, desculpem, agir e surfar. Claro que há um quarto ponto ou quinto em que Portugal me parece neste momento preparado. É que temos hoje uma geração de empreendedores e de inovadores que me parece francamente mais qualificada e preparada e desejosa de assumir risco. Eu aqui invoco o que fiz antes de vir para Macau, fui enviado especial para o clima e estive a organizar a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos e tive nessas duas condições a capacidade de me aperceber de um tecido empresarial inovador de projetos que de norte a sul de Portugal existem e que são bem estruturados, estão bem planeados e têm uma ambição de internacionalização que, ao contrário do que vi no passado, não receiam em jogar no pátio dos grandes, seja os Estados Unidos, seja ele a China. Pois muito bem, acho que vale a pena tentar aproveitar estes ventos de mudança e esta juventude bastante empreendedora. Há, obviamente, algumas desvantagens. Não vale a pena esconder quando estamos num fórum desta natureza. Já foi aqui falada a diferença cultural, que é muito grande. A China é um país muito antigo, com milénios, e milénios produzem uma decantação filosófica e cultural que se traduz na vida do dia a dia. E, portanto, coisas que para nós são muito estranhas são absolutamente normais para os chineses e vice-versa. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de perceber isto. Os ingleses chamam cultural awareness. Estas coisas têm que ser mesmo vistas. A segunda, obviamente, a dificuldade de comunicação. Mesmo em Macau e em Hong Kong, nem sempre as pessoas falam inglês ou português. Fora destas duas regiões, é uma dificuldade real. Mas tudo isto é, obviamente, sobreponível. Depois há os desafios, que são um misto de vantagens e de dificuldades e de oportunidades. Uma delas foi aqui falada também, é a zona de cooperação aprofundada entre a província de Guangdong e Macau, conhecida por Indochina, ou como nós dizíamos antigamente, Ilha da Montanha. Nós temos que perceber que a Ilha da Montanha é uma entidade em criação e que tem muito de laboratorial. Independentemente da mensagem do discurso oficial, estamos para ver a efetiva transferência de pessoas, serviços,
e entidades públicas para lá. Não há qualquer dúvida de que há uma vontade política de que isso aconteça. Isso aí é inequívoco e, portanto, vai acontecer. E está a acontecer. Mas há questões concretas que se colocam. Uma delas é, em particular, a questão do direito vigente numa área que é perfeitamente inovadora e que é governada em modo quase de codecisão paritário entre a província de Guangdong e a região administrativa especial de Macau. E num cenário destes, coloca sempre a questão que é quando há uma divergência, como é que ela é dirimida? E em matéria de direito, isso é particularmente importante para as empresas, porque elas precisam de saber, o mais possível, o que podem contar, e, portanto, a estabilidade do quadro jurídico é fundamental. Portanto, temos que estar atentos ao que vai sair, penso que em breve, ou a prazo, a médio prazo, sobre as normas de reenvio, ou que se destinam, no fundo, a remeter a regulação dos negócios e dos seus litígios, para que direito é que aquilo vai remeter? Quando há um problema em China, afinal, o que é que vai prevalecer? Não é? Qual é o direito que vai prevalecer? Isto é uma coisa que eu tenho dito, eu não estou aqui a dizer nada inconfidente, tenho dito isto às autoridades, considero isto fundamental para as empresas poderem fazer os seus planos de negócio, é perceberem com o que contam em China, sendo que é evidente que há outras questões que são fundamentais e que poderia chamar de trabalho de casa das autoridades da região e chinesas. Uma é a questão das condições de instalação das pessoas, os títulos de residência, de permanência, o cumprimento pleno da lei básica, a questão do acesso ao mercado chinês, um acesso real, isto é muito fácil falar da Grande Bahia, mas é preciso que as pessoas sintam que a partir daqui podem chegar, ainda há pouco se disse que uma empresa de Hong Kong ou de Macau não é considerada chinesa, e portanto há aqui questões que se colocam, e também uma que foi muito falada pelo meu orador antecedente, que é a proteção da propriedade intelectual. Há um outro desafio que não é daqui, e aqui não quero, de alguma forma, deitar água fria, porque não se trata disso, até vejo isso como uma oportunidade em sentido inverso, mas também, invocando a minha condição recente, chamo a vossa atenção para o enorme pacote regulatório legislativo aprovado no seio da União Europeia nos últimos meses, no âmbito do esforço para atingir, para cumprir as metas do Acordo de Paris, atingir a neutralidade carbónica até 2050 e reduzir as emissões de gases com efeito estufa até 2030. Estamos a falar de 18 diretivas e regulamentos com um impacto notável e imenso na economia europeia e, portanto, também na portuguesa, e que podem muito bem fazer, na minha modestíssima opinião, com que a prazo a própria China veja muito mais vantagens em investir em unidades de produção das suas principais marcas na União Europeia, como também, obviamente, nos Estados Unidos, porque, enfim, o preço do carbono vai existir, vai ser cada vez maior, as penalizações por um fabrico em mercados de carbono não semelhantes ao europeu vão existir, o próprio transporte de mercadorias a longas distâncias tem uma pegada carbónica que vai inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, ser onerada e, portanto, tudo isto pode levar as principais empresas chinesas, as principais marcas, que hoje, como foi dito aqui, têm hoje tecnologia, já não estamos a falar da China que copiava, estamos a falar da China que inova, e que poderão muito bem pensar que mais vale produzir na Europa para o mercado europeu, produzir nos Estados Unidos para o mercado americano. E aqui há uma oportunidade real de captação de investimento para Portugal, na sua condição dupla de país da União Europeia e de plataforma real, porque o é, para a CPLP, em particular para o Atlântico Sul. Portanto, em China, a tal zona de cooperação aprofundada, eu diria que é um laboratório vivo, cuja evolução vai ter provavelmente reflexo na região de Hong Kong e noutras regiões administrativas especiais e afins da China. Portanto, temos esta felicidade de estarmos a viver história, de estarmos a ver qualquer coisa de inovadora a nascer e desenhar-se. Tem a sua parte de incerteza, mas podemos ter certeza que as autoridades chinesas querem levar em China a algum lado e, portanto, acho que vale a pena estarmos mesmo atentos às oportunidades que podem surgir do nosso lado, Consulado-Geral e
a delegação da AICEP aqui presente. Vamos continuar a trabalhar para aumentar as transações comerciais, captar mais investimento para Portugal e, como disse, tentar captar investimento português aqui através de parcerias nos tais áreas inovadoras em particular, mas não só. E, portanto, qualquer coisa de que necessitem, nunca hesitem em contactar o consulado, estamos aqui para vos servir. Muito obrigado.